Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim contar para vocês uma novidade muito maravilhosa que está acontecendo na minha vida, na vida do meu esposo, que está trazendo uma mudança significativa para nossa rotina. E confesso que tem despertado bastante ansiedade e a gente está vivendo em prol disso. Deixa eu dar um spoiler para vocês aqui, ó. Ó, malas prontas. E é isso mesmo, estamos de mudança. Mas na verdade, quem está de mudança é apenas o meu esposo. Ele vai se mudar para Portugal a trabalho. Estamos só aguardando o contato da empresa para comprar as passagens, mas eu vou contar para vocês tudo desde o início, tá bom? E para começar a contar essa história bem lá do início mesmo, a gente precisa voltar alguns anos atrás, quando eu e meu esposo a gente já sonhava em emigrar para Portugal. Quando a gente pensava em emigrar, a gente pensava sempre em Portugal. E isso desde o início do nosso casamento. Eu sempre tive esse desejo desde a adolescência de morar fora, sempre foi o meu grande sonho. E quando eu me casei com meu esposo, eu compartilhei esse mesmo sonho com ele. E confesso que no início ele não ficava muito animado com isso. Demorou algum tempo para que ele também se animasse com essa ideia. Mas em pouco tempo já se tornou um objetivo para os dois. A gente se casou em 2018 e lá para o ano de 2019 a gente já pesquisava como poderia ser feita essa imigração. Naquela época, havia a possibilidade de você ir como turista e fazer uma manifestação de interesse. Você dizia para o governo português: olha, eu entrei como turista, mas agora eu quero ficar no país. E esse era o nosso plano. Porém, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de juntar esse dinheiro para conseguir fazer a imigração, porque a gente precisava comprar passagem de ida e de volta para os dois, a gente precisava custear a viagem também para os nossos cachorros. Nós temos 2 cachorros e a gente nunca passou pela nossa cabeça deixar os 2 para trás. Também precisava fazer um aluguel de um Airbnb ou arrendar um aluguel, seja como fosse, a gente precisava de um bom dinheiro para se estabilizar lá e se manter lá até que os 2 conseguissem um trabalho. E foi quando, nessa mesma época, quando a gente já estava começando a se organizar e se programar, foi retirada essa possibilidade das pessoas irem como turista e fazer a manifestação de interesse. Então, a partir dali não poderia mais, não existia mais a manifestação de interesse. E aí aquilo deu um banho de água fria na gente, né? A gente pensou, bom, vamos aguardar um pouco mais, aguardar as próximas mudanças na lei, aguardar uma nova oportunidade para que a gente conseguisse ir. E o sonho esfriou sim um pouquinho, mas nunca deixou de existir. E a gente continuou vivendo a nossa vida normal aqui no Brasil, tentando viver da melhor forma possível e ter boas condições aqui no Brasil. E aí, com o passar do tempo, surgiu o visto de procura de trabalho, que a gente pensou, bom, essa é a nossa grande oportunidade, né? E aí a gente começou a se organizar para aplicar esse visto. E aí, de repente, quando a gente pensou assim, bom, agora a gente vai aplicar ele, o visto de procura de trabalho foi cancelado. E aí a gente desanimou desse sonho. Eu me recordo de fazer uma oração para Deus e falar: Deus, eu abro mão desse sonho. Eu já entendi que o Senhor não quer que eu viaje para lá, não quer que eu imigre para Portugal. Então eu abro mão desse sonho, porque a minha maior vontade é te agradar. Eu não quero realizar esse sonho se essa não for a tua vontade. Então eu abro mão. E ali eu abri mão desse sonho diante de Deus. Já estava em paz com essa decisão, já sabia que a gente não iria emigrar mais e que a gente precisava estabelecer a nossa vida aqui no país, junto com a nossa família, junto com tudo que a gente já havia conquistado aqui. Mas quando faz parte do plano de Deus para a nossa vida, não importa as coisas que dão errado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o nosso propósito. E foi aí que Deus lançou no coração do meu esposo uma sementinha lá para reativar esse grande sonho que a gente tinha. Ele saiu da empresa que ele trabalhou durante 11 anos e ele me chamou para conversar e falou: olha, com esse dinheiro a gente consegue colocar nossa vida em ordem, pagar as nossas dívidas, não deixar pendência nenhuma para trás. E a partir daí a gente começa a se programar para poder viajar. Então, os nossos planos era ir para Portugal em 2028. Só que os planos do Senhor são soberanos e são muito maiores do que o nosso.
E estava tudo bem, a gente já tinha acordado isso e estávamos aguardando o tempo de Deus, sem ansiedade, sem afobação, sem colocar todas as nossas expectativas e esperanças nesse plano, deixando a vida acontecer conforme Deus queria. E aí, no início do ano, em 2026, o meu esposo recebeu uma ligação. O marido da minha prima, que estava morando em Portugal desde o ano passado, ligou para o meu esposo oferecendo uma vaga de emprego. Aconteceu uma tempestade chamada Christian. A tempestade devastou várias áreas e vários distritos de Portugal. E o marido da minha prima mora em uma das cidades que mais foram afetadas por essa tempestade, que se chama Leiria. E aí eu quero pedir para você guardar bem esse nome, Leiria. Na ligação ele falou com meu esposo: vamos abrir vagas, vamos precisar de homens para trabalhar e eu queria saber se você quer essa oportunidade, porque eu vou te indicar aqui na empresa. Gente, naquele momento o nosso coração gelou. E nossos planos eram só para 2028 e a gente não estava planejando nada, não estava nos nossos planos que isso acontecesse em 2026. E quando ele recebeu aquela ligação, ele contou para mim que a gente gelou. E aí a gente entrou em oração, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo confirmação, pedindo para que o Senhor falasse conosco a respeito disso. Foi quando no dia 7 de março, Deus usou o pregador para falar algo com a gente que a gente não havia contado para ninguém. Nós ouvimos a proposta de emprego do marido da minha prima e ficamos em silêncio, somente orando, eu, ele e o Espírito Santo. Nós não havíamos contado para ninguém. E ali a gente entendeu que chegou o momento do Senhor nos abençoar e realizar esse sonho. Foi quando meu esposo retornou a ligação, falou com ele que queria sim, e começou todo o processo de tirar o passaporte e de tirar o visto. E por que eu pedi para que vocês guardassem o nome do distrito, Leiria? Porque esse sempre foi o meu maior sonho. Todas as vezes que eu pensava em migrar para Portugal, Leiria era o grande sonho da minha vida. Eu sempre sonhei em morar lá. E isso me emociona demais, porque o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor preparou todas as coisas até a cidade que nós iríamos morar. Eu creio que o Senhor abriu essa porta pra gente. E eu creio que o Senhor, quando quer nos abençoar, Ele usa pessoas para nos abençoar. O marido da minha prima foi usado por Deus para que nos abençoasse. E Deus também usou meu esposo para que abençoasse a vida de outra família. Ele indicou um amigo dele também para essa vaga de emprego, e esse amigo já até está lá em Portugal. Ele foi primeiro porque o visto dele saiu primeiro do que o visto do meu esposo. Ele já está até lá trabalhando na empresa. E o motivo pelo qual eu não vou junto com meu esposo, porque na verdade, se fosse possível, eu também estaria indo com ele, porque a empresa também ofereceu a possibilidade de estar pagando a minha passagem, de estar pagando o meu alojamento também, de estar custeando toda a minha viagem. Mas eu estou no meio de um processo de tirar a minha primeira habilitação. Estou terminando a minha faculdade, no final do ano eu termino a minha faculdade. Nós também temos 2 cachorros e, como eu falei no início, a gente não deixaria eles para trás. A documentação para fazer uma viagem internacional com um pet é muito burocrática. A gente precisa de no mínimo 4 meses para poder deixar os cachorros preparados para essa viagem. Então não havia possibilidade da gente ir e deixar os cachorros aqui. Então nós decidimos juntos que ele iria na frente e que eu iria logo depois, quando fosse possível. Mas eu creio que quando chegar o tempo certo da minha viagem, Deus vai preparar todas as coisas e Deus vai abrir caminhos da mesma forma que abriu para o meu esposo. Eu creio que Deus vai abrir todas as portas necessárias para que isso aconteça. Disso eu não tenho dúvida. E eu confesso que vai ser muito difícil. Eu não... Para ser sincera, a ficha ainda não caiu. Como a gente ainda está vivendo essa questão de documento, de mala e de viagem e de comprar passagem, a gente está muito no êxtase da alegria. Mas eu sei que quando eu me despedir dele no aeroporto, a ficha vai cair de que, caramba, agora eu tô longe do meu esposo e eu não sei nem quando eu vou reencontrar ele novamente. E ainda que seja num tempo diferente do nosso, Deus continua sendo bom. Mas quando tudo isso mudar e quando a gente estiver indo e todo o processo também de preparar os cachorros para ir, eu vou contar tudo para vocês, vou preparar conteúdos sobre isso. Ao longo dos meses o conteúdo aqui vai mudar, mas em breve eu tô ansiosa para começar a temporada europeia aqui no canal. E é isso, essa é a minha história, esse é o motivo porque eu não vou com ele, mas eu aguardo vocês nos próximos vídeos e que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.